Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoa cada um, os irmãos através da internet. Que Deus os abençoe. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Nosso querido e amado Pai, Deus Criador de todas as coisas, perdoa os nossos pecados, as nossas ignorâncias, nossas falhas. Dê-nos a sua graça nessa tarde. Dê-nos o alimento que é a tua palavra. Dê-nos mais luz para ver esta mensagem do dia, Pai. Ajuda-nos a aproximar mais de Ti. Fale conosco, abençoa Teus filhos através da internet, dando a eles o batismo do Espírito Santo a cada dia em suas almas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos? A igreja que morreu foi o que o irmão Brana disse, né? E Sardes, o nome sardo quer dizer morto, né? Por isso ele disse que tem nome de que vive, mas estás morto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse: Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo, né? O problema hoje é a simplicidade. Sempre foi a simplicidade, porque Deus sempre trabalhou na simplicidade. Satanás nunca consegue permanecer na simplicidade, sua igreja nunca fica na simplicidade. Ele diz, porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, outro Jesus, outro evangelho, receber um outro espírito, outra palavra, outra mensagem, se alguém vos for pregar outro selo que nós não temos ouvido, né? Outra terceira etapa, ele disse: ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Agora, São Paulo, quando ele está aqui falando com a igreja em Fileto, ali na Antioquia, ele usa as mesmas palavras de Moisés. Ele, como profeta do Novo Testamento, e Moisés como profeta do Antigo Testamento, ambos escritores, Moisés que escreveu o Antigo Testamento e São Paulo que escreveu o Novo Testamento. São Paulo diz, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Agora, isso nunca falhou. Mesmo lá no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, no tempo de Brana, no tempo de todos, né, sempre levantou homens, né? No tempo de Moisés foi Coré, né, e Datã, Abirão. E ele disse: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Deuteronômio 31 e 29, ele diz, porque eu sei que depois da minha partida, Moisés, dando as suas últimas palavras para o povo,
Como profeta, ele estava vendo, porque eu sei que depois da minha partida, agora Paulo também, porque eu sei que depois da minha partida, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Aconteceu a mesma coisa nos dias do irmão Branham. Depois da sua morte, desviaram a mensagem. Se corromperam. Tanta doutrina, tanta confusão hoje que tem no mundo. Né? Tudo dizendo mensagem, tudo falando noiva, todos falando que vão realmente no rapto. E vos desviarei do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Era um mal que tinha que alcançar aquela nação nos últimos dias. Agora, se você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo a história de Israel, nos reis ali, você vai ver que o final acabou no cativeiro da Babilônia e no cativeiro da Síria, na qual as tribos se espalharam e até hoje nunca mais se ajuntaram em ordem, né? Em ordem tribais. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com as obras das vossas mãos. Agora, depois da morte do irmão Branham, não foi diferente. Depois da morte de Moisés, eles fizeram aquilo. Depois da morte de Paulo, e nem foi depois da morte de Paulo, foi depois da partida de Paulo, que Paulo saiu dali para ir para Roma, preso. E ele sabia o que estava ali esperando, mas ele tinha que ir. Né? Ele tinha a igreja, que era uma coisa preciosa, que ele sustentava, que ele amava, mas ele tinha que testificar também a César. Ele tinha que testificar em Roma deste evangelho, desse Jesus. Agora, o que aconteceu depois da sua partida? Entrou os lobos, pessoas falando coisas perversas, levando o povo à corrupção. E Paulo chama aquilo de outro Jesus, de outro evangelho, de outro espírito. Né? Eles entraram não ensinando o mesmo que Paulo ensinou, não dizendo, como diz São Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 4 e 6, ele diz: vocês devem dizer a mesma coisa que eu tenho dito. Mas eles trouxeram a mensagem de uma forma pervertida para o povo. Eles falam até da ressurreição que já tinha se dado. Quando Paulo traz para nós, 1 Coríntios capítulo 15, o que é a ressurreição, como ela virá. Mas aqueles que também queriam ter o primazo ali, queria ser também mensageiro, mudou isto. Não, os espíritos não morrem. Eles vêm migrando através das eras e têm chegado nesse último tempo para poder realmente desviar os filhos de Deus do caminho. Fazer eles se perder, eles não vão se perder, mas sofrer, vão sofrer. Confusão de mente, todas essas coisas. Olha, na mensagem estandarte, 139, o irmão Branham diz: agora hoje Deus tem um selo, e é pena de morte copiar esse selo. O selo é o selo do Espírito Santo, é o 7º selo. Copiar esse selo é pena de morte. Escutem, vocês luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais, não tente copiá-lo. Você tem que deixar e aceitar da forma original. Você não pode aceitar uma cópia desta revelação, porque muitos têm realmente copiado a revelação, mas não se deve aceitar uma cópia da revelação. Ela tem que ser original. Na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, falando sobre a morte, porque isso vai trazer morte, e morte espiritual. Como tomar ceia indignamente, ele disse: há muitos que dormem,
muitos que dormem, que têm morrido espiritualmente. Né? Há muitos enfermos, porque tomam a ceia indignamente, não acertam as suas vidas, não confessam seus pecados. Então, às vezes, nós temos na igreja muita gente que já estão mortas espiritualmente. A morte quer dizer separação. Estão separados de Deus. Né? Estão separados de Deus, estão na igreja, mas eles estão separados. Eles escondem os seus pecados, escondem aquilo que eles têm feito, mas quer manter uma aparência de cristão, vem na fila da ceia. E 1 Coríntios 11, São Paulo diz que muitos estão doentes, que os médicos não encontram a doença, né? Não se cura, porque tomam a ceia indignamente. E há muito, ele diz, que dorme. Né? Agora, 156, e lembre-se de como acabamos de estudar as eras da igreja, o mensageiro à igreja sempre vem exatamente na morte da outra era da igreja. Sempre foi assim. A morte dos pentecostais produz o arrebatamento da noiva. Veja que os pentecostais têm que morrer totalmente. E nós vemos que a igreja hoje, aquele povo, porque houve Israel, quando estava no Egito, era o povo de Deus. Quando eles saíram do Egito, eles passaram a ser chamados também da igreja de Deus. Porque a igreja quer dizer os chamados para fora, que no grego é a iglésia, né? Aqueles que são chamados para fora, chamados para sair. Né? Então, quando eles chegaram no deserto, eles eram igreja de Deus. Já não era povo, era igreja. Agora, por ser igreja não quer dizer que está salvo. Tem que passar pelo processo da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, crescer na estatura de um varão perfeito. Tinha um Jordão para atravessar, tinha uma terra para possuir. Eles pensaram, quando saíram do Egito, que era tudo fácil, que Deus ia trabalhar como trabalhou para tirar eles do Egito. Deus ia trabalhar para colocar eles na terra. Veja que para entrar na terra eles tinham que lutar. Para sair do Egito eles não lutaram, Deus lutou por eles. Deus lutou por você. Ele se fez carne, morreu no Calvário e te salvou. Agora, para você possuir a terra, receber o Espírito Santo, você tem que lutar. Atravessar o Jordão, fazer morrer a si mesmo. Então, a morte dos pentecostais é que produz o arrebatamento da noiva. Agora, está vendo? A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. Veja que a primeira e segunda etapa teve que morrer. A primeira e segunda etapa tem que morrer para produzir a terceira puxada. A revelação dos 7 selos. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. Aqui está bem aqui, padronizado por toda a Escritura. Não há nenhuma Escritura na Bíblia que não se conecte uma com a outra. Está vendo todos esses tipos, meus irmãos? Eu não tenho instrução, mas tem o Espírito Santo que me mostra através de outro canal, que me ensina da natureza, e isso é pela palavra. Tem de ser a palavra, as coisas que estão prometidas, carne, sacrifício, tarde, no primeiro dia. Ele disse, nada ficará até amanhã. Então tem que ser a palavra. Então, veja, Apocalipse 10, 1 a 7, teve que morrer para produzir Apocalipse 10, 8 a 11. Então, os pentecostais, que a igreja pentecostal, que o irmão Brana disse, nós conhecemos uma igreja que está morrendo.
eventos modernos, esclarecido pela profecia, que está morrendo, que são os pentecostais. Você pode ver que o povo da primeira e segunda etapa, eles são os pentecostais. São os pentecostais, são o povo da mensagem, mas são pentecostais, eles são laodiceanos. E a noiva tem saído do meio desse lodo, como o lírio, ele nasce no meio do lodo. Tem saído do meio dessas trevas. A noiva tem saído. Porque João não podia aparecer se Brana não tivesse morrido. Irineu não podia aparecer se Paulo não tivesse morrido. E assim sucessivamente. Eventos modernos, ele disse, agora, nos é prometido nos últimos dias que isso será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação metodista, batista, presbiteriana, pentecostal. Elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão essa igreja a ser uma noiva. Jamais. Primeira e segunda etapa jamais levará essa igreja a ser uma noiva. Eles não são a noiva, primeira e segunda etapa. Como os metodistas, batistas, não eram a noiva. A noiva teve que sair do meio deles. Elas não podem fazê-lo, elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. Uma está tentando estrangular a outra. Eles brigam, os seus grupos, como aquelas tribos ali da África, que o governo tinha que colocar cerca para que eles não se guerreassem na reunião do Mombrana. Então, o povo hoje mesmo da mensagem tem que se colocar cercas. E eles estão com suas cercas. A cerca da dualidade, a cerca do retorno, a cerca do aperto play, são tudo cercas. Senão eles se estrangulam um ao outro. Tempo que vivemos. Agora, a noiva, ela tem que estar fora de toda essa confusão. A noiva, você pode ver que a maneira de subir é descendo. Você desce de Apocalipse 10, 1 a 7, você desce ao 8, 9, 10, 11, para ali você subir. O profeta disse, a maneira de subir é descendo. Então você desce do 1 ao 11. Senão você não sobe. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras. E o mundanismo rastejou para dentro, e assim por diante. E eles morreram mesmo, sem mesmo se reagir. 67. Mas veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, eles achavam que seria uma forma enobrecida segundo a qual Jesus supostamente estava para vir. Quero dizer, o Messias tinha de vir diretamente a um grupo deles ou ele não era o Messias. O grupo dos essênios, dos saduceus, dos fariseus, esperavam o Messias vir no seu grupo. Irmão Brana disse, se Deus for julgar o mundo pela Igreja Católica, os pentecostais estarão perdidos. Se ele for julgar pelos metodistas, os luteranos estarão perdidos. E nos dias de Jesus, eles esperavam o Messias, de acordo com como prometeu o profeta Moisés. E todos os profetas. Mas eles esperavam que o Messias viesse no seu grupo, grupo dos fariseus, que cria em ressurreição, grupo dos saduceus, que não cria em anjo nem ressurreição, o grupo dos essênios, os herodianos. Veja só a confusão que está naquele tempo, lá nos dias de Jesus. Hoje, a mesma coisa. Os grupos estão realmente aguardando o rapto, todos, para subir. Mas que vai subir é o seu grupo. O que sobe é a palavra. Se você não é essa palavra, você não sobe. Não sobe nem o grupo. Que sobe é a palavra, a noiva. Que sobe em Apocalipse 10, 8 a 11. Que tem comido o livro, se alimentado, nutrido.
que tem fé de arrebatamento, de transformação, de mudança. O Messias tinha de vir diretamente ao grupo deles, ou ele não era o Messias. Bem, é dessa maneira, quase. E o profeta disse, hoje é a mesma coisa. Se você não enxerga através dos meus óculos, você não está enxergando de modo algum. Você tem que enxergar de acordo com os óculos do Canadá, os óculos da África, os óculos de Chapecó, de Joinville, de Curitiba, de Porto Alegre. Senão você não está vendo nada. Você tem que ter os óculos de um profeta. Por isso João é apóstolo e profeta. Porque tem gente que vai pelo que o pastor diz, pelo que o marido diz. Você tem que colocar os óculos de Brana. Vocês têm que colocar hoje os óculos da esposa. Os óculos da esposa é a mensagem de uma só pessoa. Se você não enxergar com os óculos de João, você está perdido. Você vai ver os homens como árvore. Não foi assim que o cego disse? Quando Jesus tocou nos seus olhos, disse, vê alguma coisa? Ele disse, estou vendo os homens como árvore. Precisar de um segundo toque para ver perfeitamente. Então, você precisa dos óculos. Josué precisava dos óculos de Moisés. Ele não podia pegar os óculos de Coré, Datã, Abirão, os óculos de Arão, nem de Miriam, mas sim os óculos de Moisés para poder ver a promessa. Para você ver os selos, você tem que ter os óculos de Brana, de Deus. Então ele disse, então ele diz, olha, vocês têm que ter os meus óculos, senão você não enxerga nada. Bem, veja você, nos dias do irmão Brana, aqueles que pegavam os óculos metodistas, batistas, pentecostais, não podia ver em Brana o profeta. É um homem de Deus, é um curador divino, mas não via Deus naquela carne. Não via o Messias ali, mesmo vendo o sinal do Messias, eles não viam o Messias ali. Mesmo ele virando as costas, dando a cor da roupa, o nome da pessoa, o lugar que morava, o endereço, o número da casa. Mas eles tinham seus óculos denominacionais. E mesma coisa hoje. Se você ficar com os óculos da primeira e segunda etapa, você não pode enxergar a terceira puxada. A terceira puxada tem outro óculos, que é o óculos da terceira puxada, dos 7 trovões, para você enxergar essa promessa. Veja, assim é essa. Essa é exatamente a maneira que isto é. Essa é a verdade. Nós detestamos pensar nisso, mas é absolutamente a verdade. Quarto selo 245. Falando sobre a igreja que morreu. Cremos que já está morta, porque nós estamos entrando no arrebatamento. Porque a morte dos pentecostais produz o rapto da noiva. Como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. Qual foi aquela última praga? Morte. A última praga no Egito foi a morte dos primogênitos. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Não importa o quanto ela conheça da palavra, o quanto ela conheça da verdade, ela está morta. Não importa como ela cante, como anjo, mas ela ainda mente como o diabo. Ela canta como anjo, batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, dá uma ceia com suco de uva, com pão fermentado, sem lava-pés. Os unicistas batizam para salvação, quando o batismo é um símbolo.
Porque eles não querem os óculos de um profeta. Ele lhes deu tempo para que se arrependesse, e ela rejeitou. Agora ela está morta e nunca se levantará novamente. Essa igreja nunca mais. Porque se ela não morre, e nós vemos que essa igreja pentecostal é o povo da primeira e segunda etapa, morreram espiritualmente. Nós vimos eles nas últimas eleições, tão fanático, brigando contra a esquerda brigando contra a direita. Eles esqueceram que até eram cristãos da mensagem, quando estavam defendendo um candidato, que você não sabia se ele era católico ou ele era cristão. E o povo da mensagem dizia: nós temos agora um cristão na presidência, tão cego, mais cego do que o morcego. Que cristão que vai na Aparecida do Norte tomar a hóstia da mão de um padre? Vocês deveriam se arrepender, se converterem. Eu não estou brabo com vocês, eu estou lhe dizendo a verdade. É uma hora de arrependimento. Ela está morta, porque se ela não morre, não produz o arrebatamento. Mas sobre o que estou pensando essa noite? Conheço uma igreja que está morrendo. Está morrendo também, e é o nosso povo pentecostal. Parágrafo 12, evento moderno esclarecido pela profecia. Eles estão morrendo. Que morte? Morte espiritual. Eu estou falando isso porque eu tenho encontrado no tempo da eleição pessoas da mensagem primeira e segunda etapa, mortos espiritualmente, defendendo o candidato, defendendo partidos políticos. E a cada dia eles vão se afundando, porque isso tinha que acontecer para dar seu rapto, para produzir o rapto. Esse povo pentecostal tem que morrer. E seus credos, dogmas, denominações. Isso aí foi que os matou, porque eles não comeram o livrinho, eles comeram a política. Eles comeram a religião. Hoje eles estão unidos ao Concílio Mundial. Não é fácil desprender do dinheiro, desprender dos grandes templos, dos grandes encontros. Aí você tem que trazer os políticos para o seu púlpito. E isso é que tem acontecido com vocês da mensagem. Vocês rejeitaram essa mensagem desde o ano 2000. Vocês vêm falando contra. Vocês não sabiam que Deus estava atrás dessa pele, como Ele estava atrás de peles de texugo, de animais, ali naquela tenda, sem aparência. Ele estava na tenda chamado Brana, na tenda chamado Paulo, na tenda chamado João. Não estamos vivendo, diz o profeta, 56, em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Era pentecostal é a era de Laodiceia. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. É o tempo da chamada. Apocalipse 10, 8 a 11, chama! Sai dela, povo meu! Chama para quê? Para o rapto.
É um chamado, não é um chamado evangelístico, não. É um chamado para cima. Porque a maneira de subir é descendo. Você desce do 1 ao 11 para subir. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente, diz o profeta, essa é exatamente a verdade. Em 1962, o irmão Brana prega a fase presente do meu ministério, ele disse assim: bem, todos os homens me abandonaram, mas há uma coisa, ele ficou ao meu lado. O importante é que Deus tem estado ao seu lado, que a mensagem está ao seu lado. Todos se foram embora, disse São Paulo. Disse Brana a mesma coisa. Quando termina de pregar os selos, ele disse que quando essa fita chegar em circulação, será um instrumento para correr com 10.000 dos meus amigos. Eles vão dizer, irmão Brana, está querendo ser um profeta? Hoje eles dizem, João está querendo ser um profeta? A história se repete. A noiva é profeta, somos profeta. Ela é profeta. Ela é semente de um profeta. Ela saiu da costela de um profeta. Ela é a costela do 7º anjo. Essa noiva do último dia. Essa é a palavra revelada. Eu não fui desobediente àquela visão celestial, a qual aconteceu lá embaixo no rio. Eu permaneci fiel a ela. Ele tem sido fiel a mim. Estou confiando nele. Algum dia, eu não sei quando, a coroação do meu ministério, eu simplesmente ficarei fiel tanto quanto possa ser. Eu não sei o que isto fará. Eu não sei quando isto acontecerá. Mas quando ele estiver pronto, eu estou. Aí você pode dizer, quando ele estiver pronto, eu estou. Ora vem, Senhor Jesus. Quando você entra aqui, você sai, você está na segunda-feira, na terça, na quarta, você diz, eu estou pronto, Senhor. Não sei se é hoje. E eu fico pensando, o irmão Brana pregou no dia 6, do 12 de 65. 12 dias depois ia sofrer um acidente. Não sabia. 12 dias depois. 18 dias depois ia a óbito. Não sabia. Ele prega eventos modernos esclarecidos pela profecia. Depois, no outro dia, prega o rapto. Depois ele prega a liderança. Depois ele prega a comunhão e viaja. Nós temos muitos planos. Ele sabe qual era o plano do irmão Brana? Pregar a trilha da serpente. O irmão Brana não estava pensando em comprar um sítio, comprar uma casa, comprar um carro novo, mas trazer a trilha da serpente. A mensagem que ele não pregou. Ali no estado do Texas. Texas quer dizer a estrela solitária. Ali em Amarillo, amarelo. E o 4º cavaleiro é do cavalo amarelo. Morte. Ali aconteceu o acidente e Deus recolheu. Sabia ele? Não, ele estava só pronto. E durante aquele ano ele sempre falou, não sei se ele vai me levar daqui a 10 anos, ou essa noite mesmo. Temos que estar pronto no momento que ele nos chamar. Ele não olha a idade. Eu não sei que hora ele me chamará. Só que eu quero estar pronto. Deixa eu terminar aqui, já vou terminando. Agora veja aqui, eu espero que ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir sua noiva, com a vestimenta da palavra e para sua retidão. Ele é aquele que tem vestido esta esposa. Ele é aquele Eliezer, ele não é a Rebeca, ele é o Eliezer. Ele não é a noiva, ele é o Eliezer, ele é o 7º anjo. Ele é o mordomo.
Ele é que veste ela com as vestiduras dos selos revelados. Eu espero que ele me encoroe, me deixe ficar de pé lá naquele dia e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ficamos de pé. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, que naquela hora, Pai, nós não sabemos como será a nossa morte, se será tão trágica, tão horrível, como foi de Nosso Senhor na cruz, em sofrimento, se será apenas uma parada cardíaca. Nós não sabemos, Senhor. Tu sabes, nossa vida está nas Tuas mãos. Mas naquela hora, queremos estar prontos, Senhor. Ajuda e abençoa Teus filhos e lhe dê a graça, o batismo do Espírito Santo e abençoa cada um em nome de Jesus Cristo. Amém.